Pessoal, o que foi esse episódio 4 de Young Justice? Cara, como eu amo a DC. Principalmente como eu amo Young Justice. Young Justice nunca erra. E mesmo quando ela não está no seu melhor nível, ela ainda é melhor do que muitas outras coisas. E eu nem vou começar aqui a comparar Young Justice com a série dos Titãs. Ah, porque aí vai dar polêmica. Titãs, um dia sonha em ser tão bom, tão maduro, tão dark, tão bom quanto Young Justice. Essa é a verdade. Mas eles jamais vão conseguir. Sabe por quê? Porque Young Justice tem coração. Eles sabem fazer os seus personagens, eles têm sentimentos de verdade. O Superboy do Young Justice não é um Dick Grayson da vida dos Titãs, que a cada 2 episódios fica mudando completamente de personalidade. Não, ele tem uma personalidade e ele é do início ao fim, da primeira à 4ª temporada. Há um universo em construção, há uma narrativa bem feita e eles sabem como desenvolver seus personagens. E então, quando a gente chega no episódio 4, onde supostamente acontece um sacrifício do Superboy, a gente sente esse sacrifício. A Miss Martin, quando ela vê que o Connor não está ali, ela entra em desespero, absoluto desespero. Aliás, parabéns para a dubladora da Megan, ficou muito boa a dublagem dela nessa cena aí. Não consigo sentir a mente dele! E a gente entende toda a dor e frustração que ela tá passando. Por quê? Não é nenhuma escrita maravilhosa, nem nada disso, mas é porque os personagens têm coerência, o universo faz sentido e você está investido nesse mundo. E quando você tem todos esses fatores e você tem uma história que é boa, você consegue emocionar as pessoas. E mesmo que eu saiba que lá dentro o Superboy não morreu nesse episódio, a gente se emociona pela Megan. Porque ali, ó, aquela cena dos créditos da Megan chorando no altar de casamento deles, aquilo dali foi maravilhoso, maravilhoso. No episódio 3, a equipe começou a investigar a morte do Rei de Marte, enquanto que ao mesmo tempo eles montavam um altar para o casamento do Superboy e da Megan. E bem, é nessa montagem que tivemos grandes momentos de alguns personagens, como a própria Miss Martin, que acaba se abrindo bastante para sua irmã. E também tivemos um grande momento do Mutano, de puro desenvolvimento de personagem, que foi muito bom, na qual ele estava sendo afetado pelo poder de telepatia dos marcianos em Marte. E assim, de uma forma geral, eu achei que o episódio 3 foi excelente. Já o episódio 4 segue adiante com as preparações do casamento, e o Superboy e a Miss Martin continuam a investigar a morte do Rei de Marte. Só que dessa vez eles conseguem uma pista importante. E essa pista acaba levando para esse marciano que, sem querer, acaba dedurando de fato o verdadeiro autor do crime. E essa pessoa era a marciana que estava fazendo a cerimônia do casamento da Miss Martin. Acontece que ela era amante do príncipe de Marte. E o rei não tolerava esse relacionamento entre as duas espécies. Ela acabou invadindo o palácio do rei para tentar convencer ele de que realmente amava o príncipe. Mas a conversa acabou não saindo muito bem e ela, sem querer, acabou matando o rei. Quando o Superboy e a Miss Martin descobrem isso, ela acaba sendo presa. Porém, o mistério ainda permanecia, que era justamente o envolvimento do Malefic. O vilão tinha escondido uma bomba no Palácio Marciano, e ela iria explodir em alguns minutos. O Superboy consegue descobrir a tempo essa bomba e a leva para o núcleo de Marte. E isso funciona, ele consegue deter a ameaça, mas acaba desaparecendo no processo. É revelado depois pelo Superman que nessa bomba havia kryptonita. E com isso, aparentemente, o Superboy morreu. Para o desespero da Miss Martin, que desaba e chora muito. Então, esse episódio 4 do Young Justice, ele consegue sintetizar por que eu gosto tanto de Young Justice. Ele é muito bom por causa dos seus personagens. Ele toma riscos e quando ele toma riscos, ele mostra os personagens sentindo as consequências. Claro, isso não quer dizer que esse episódio foi perfeito. Muito longe disso. Essa história toda aí que estavam fazendo em Marte, eu senti que foi muito apressada. E o episódio 4 mesmo, em alguns momentos,
ele foi muito diálogo. E daí foi aquele diálogo telepático que fica o episódio inteiro, que cansa, velho. O diálogo telepático cansa, é impressionante como cansa. Desgasta, aquilo, eu não sei. Ainda bem que terminou a plot de Marte, porque eles vão voltar pra Terra e não vai ter tantos diálogos assim de telepatia, porque isso desgasta. Mas o principal problema desse episódio 4 não foi a telepatia, e sim a quantidade de conteúdo e exposição que a gente teve. Foi muita coisa. A Megan, o Superboy e o Mutano, eles começaram a investigar a cena do crime e com muita facilidade eles conseguiram chegar numa pessoa que foi numa outra pessoa que na qual era, logicamente, o assassino do rei, que por uma coincidência cósmica era a mesma que estava fazendo a cerimônia do casamento da Miss March. E assim, não é que eu não goste do jeito que a história evoluiu. Eu gostei de todos os caminhos que eles levaram a história. Mas o jeito que foi contado, aí eu não acho que foi bom. Foi tudo muito rápido. Olha só essa cena que eles estão investigando dentro da mente deles. Mas fiquem à vontade para rever minhas lembranças daquela noite. Eu tô com o registro do Rockar aqui. Ali. Calma, desenho. Não precisa ir tão rápido assim. A sensação que eu tenho é que realmente a gente ia ter uns 2 ou 3 episódios a mais, mas em algum momento os produtores perceberam que esse negócio de Marte tava um pouco chato demais e eles decidiram condensar todos os 3 episódios em um pra jogar tudo de uma vez e poder voltar pra Terra. Essa, de fato, é a minha sensação. Então é por isso que esse início de temporada de Young Justice, pelo menos os 4 primeiros episódios, ele é um início morno. Não é um início espetacular como muitas pessoas estavam querendo, mas também eu não acho que seja um início ruim, porque o mais importante do desenho do Young Justice, que é focar nos seus protagonistas, eles estão focando bem. O Connor, o Mutano e a Megan, todos eles tiveram grandes momentos nos 4 episódios. E isso é mais do que Titãs pode dizer que teve ao longo de 4 temporadas. Pô, ali a Megan tem uma resolução da família dela entender que errou com seu irmão Malefic e ela mesma está disposta a admitir seus erros e pedir desculpas pro seu irmão, embora ele seja um vilão. E, gente, isso foi muito maduro da Megan, foi muito maduro por parte do roteiro, foi uma consciência de personagem gigante. É por isso que eu amo a Megan, de longe é uma das melhores personagens do desenho, e eles conseguem tratar ela muito bem nesses 4 episódios. Eu também me surpreendi que a gente teve desenvolvimento do Mutano, porque o episódio 3 foi bem focado no Mutano. O fato dele chegar em Marte e ele ter que conversar telepaticamente com todo mundo, isso afeta a mente dele. Isso incomoda ele inconscientemente, até que eventualmente ele fica fora de controle e ele quase mata o Connor no processo. E toda essa cadeia de eventos faz muito sentido para todos os personagens. Então assim, ó, o cuidado com os 3 protagonistas nos 4 episódios foi a melhor coisa. E tudo isso culmina no final, onde o Superboy meio que se sacrifica para salvar a população de Marte de uma bomba viral. E assim, essa cena que ele salva as pessoas, ela não tem nada demais. Vocês vão olhar ali e analisar tecnicamente a cena. Cara, é um ângulo normal, é uma animação meio travadinha ali. Não tem nada demais nessa cena. Mas, cara, ela funciona tão bem. E ela funciona bem por causa da Miss March. E a dubladora da Miss March, que mandou bem pra dedéu. Muito bom. E assim, o sacrifício dele foi tão bonito que eu realmente queria que ele estivesse morto mesmo. Mas a gente sabe que ele não morreu e provavelmente ele acabou sendo salvo pela Legião dos Super-Heróis, que já estava aparecendo ali. A gente viu a Saturn Girl, a gente viu um monte de gente ali. Provavelmente eles salvaram o Superboy na hora-chave e levaram ele pro futuro. E deve ser por isso que a Megan não tá conseguindo contato com o Superboy. Agora, o que eu achei espetacular, de novo, foi a cena dos créditos. Melhor cena de crédito da história das animações, porque eles não só estão usando uma área morta da animação para fazer desenvolvimento de personagem, como também eles estão dando muito desenvolvimento de personagem. Pô, quando a Megan tá ali chorando no altar, você sente ela, você sente o personagem, você até pensa que de fato o Superboy pode estar morto mesmo, porque é tão boa essa cena, é tão crua, é tão simples, mas ela é muito efetiva. E agora eu tô muito curioso pra ver as consequências da pseudo-morte do Superboy pra Miss March, porque se acontecer o que eu acho que vai acontecer, da Miss March ficar meio que em depressão, ou talvez ela nem querer voltar pra Terra, sei lá o que pode acontecer, mas
as possibilidades são muito boas. E eu espero que eles foquem bastante nesse negócio da Miss Martian ter perdido o Superboy. Ou pelo menos ela achar que perdeu. E levar alguns episódios até trazer o Superboy de volta. Tomara que não aconteça de chegar o episódio 5 e o Superboy simplesmente aparecer. Opa, tô vivo, você chorou por nada. Aí vai ser idiota, porque tudo que aconteceu no episódio anterior vai ser totalmente gratuito. Isso daí você não faz, isso é covardia narrativa. Quem faz isso daí é o Titãs. E bem, a gente também tem 2 outros envolvimentos na história, que é a questão da Apocalipse. A gente tem esse personagem misterioso que tá nessa esfera redonda, que é o que tinha aparecido na outra temporada. Então vai continuar esse mistério envolvendo a Apocalipse. E tem a questão da Legião dos Super-Heróis. Por que que eles estão ali? Eu acredito que seja pelo motivo mais óbvio possível. De que a Legião de Super-Heróis está ali ou por causa do Superboy ou por causa do Superman. Porque na história de origem mais clássica do grupo, eles pegam o Superman do século 20 e levam para o futuro, onde o Superman vai poder ajudar uma nova geração de super-heróis. Essa sempre foi a ideia, e também de colocar o Superman naquela margem de adolescente para se identificar com esses novos super-heróis. E agora nas mais recentes do Rebirth, era o John. E assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque no final do episódio 3... a gente descobriu que o Superman tem um filho. Esse filho ainda é uma criança, mas eu devo lembrar que tem uma outra criança muito importante que apareceu no Young Justice temporada 3, que é igualmente importante. E o nome dele é Damian Wayne. Então assim, ó, nesse momento no universo Injustice, a gente tem 2 personagens grandes que são bebês. Eu acho, talvez não nessa temporada, mas na próxima, que em algum momento a gente vai ter um time jump muito grande, na qual esses bebês vão ser adolescentes. E esse bebê do Superman vai acabar sendo o Superboy. É por isso que eu acho que em algum momento o Superboy, o Connor, vai para a Legião dos Super-Heróis lá no futuro. Talvez ele leve a Megan com ele. Mas, de novo, isso é apenas uma teoria, uma especulação minha. Mas assim, ó, eu não tenho dúvida que o Young Justice está fazendo toda uma preparação para fazer um super salto temporal no tempo. 10 anos no futuro, o Batman não é mais Batman, o Dick Grayson agora é o Batman. Sabe, eu acho que eles vão fazer um negócio assim para fazer um twist muito grande. E é exatamente por isso que eu tô muito, mas muito empolgado com essa 4ª temporada. Porque o roteiro, ele tá cogitando ir num caminho que é muito bom. E eu acho que dessa vez a gente vai ter uma história que vai juntar tudo. Young Justice, Liga da Justiça, Apocalipse, e eles não vão dar desculpa pra Liga da Justiça não estar na Terra. Eu acho que eles vão colocar tudo de uma vez, vai estar tudo ali, e eles vão explorar ao máximo cada personagem. Porque assim, ó, eu tô falando nesse momento só do núcleo do Superman. Tem o núcleo do Batman, tem o núcleo dos Renegados, tem muitas outras coisas que dá pra explorar, e cada passinho que eles estão dando, eu acho que eles estão conquistando o direito de fazer a gente sonhar que vai ter um negócio muito bom. Então deixando a gente sonhar. Então assim, ó, embora esses 4 primeiros episódios não tenham sido perfeitos, eles têm problemas. Em alguns momentos eles são meio chatinhos, o ritmo deles é o grande problema, a história não foi tão bem contada, mas a ideia toda que eles estão contando eu acho muito, muito bom. E o futuro da temporada eu acho que vai ser maravilhoso mesmo. Tô botando muita fé, eu espero não me decepcionar com Young Justice, porque eu acho que até o final da temporada eles têm chance de fazer a melhor temporada. Tem potencial pra isso. Vamos ver se de fato vai acontecer. Mas assim, gente, isso tudo é só a minha opinião. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer! E essa foi a nossa crítica do episódio 3 e 4 de Young Justice. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!